próxima questão é a terceira. A tabela a seguir mostra a frequência acumulada, cuidado com isso, das idades de um grupo de estudantes que participaram de uma pesquisa. Então, como é que vai funcionar a frequência acumulada? Frequência acumulada é que, no decorrer das linhas aqui, vai se acumulando a frequência de pessoas. Ou seja, aqui nessa primeira linha, a gente tem que a quantidade de pessoas com 13 anos é 5, certo? Porque a frequência acumulada é 5, só que não vem nada antes do 13. No 14, a frequência acumulada é 19. O que é que significa isso? 19 é a quantidade de pessoas que têm 14 anos, mais a quantidade de pessoas com 13. Ou seja, se eu tenho 5 pessoas com 13 anos, então eu vou ter aqui 14 pessoas com 14 anos, certo? A mesma coisa aqui no 25. 25 é a frequência acumulada de todas as pessoas até agora. Ou seja, as pessoas com 13, as pessoas com 14 e as pessoas só com 15. Para saber a quantidade de pessoas com 15, eu vou subtraindo as pessoas com 14 e com 13. Então, as pessoas com 15 é 25 menos 19, tá? Porque no 19 aqui já tá as pessoas com 13 e 14 anos. Então, só com 15 dos 25 a gente vai ter 6 pessoas, tá? A mesma coisa aqui. 38 menos 25, porque aqui é 15, 14 e 13 anos. As pessoas com 16 aqui vai ser 38 menos 25, 13 pessoas. Com 17, 43 menos 38, 5 pessoas. Com 18, 48 menos 43, 5 pessoas. E só com 19, 50 menos 48, 2 pessoas, tá? Então, eu tenho 5 pessoas com 13, 14 com 14, 6 com 15, 13 com 16, 5 com 17, 5 com 18 e 2 com 19, tá? Agora vamos para o que a questão pede. Com base nessa tabela, os valores da mediana e da moda das idades desses estudantes são respectivamente. Então, beleza, só para a gente calcular a mediana e a moda. O mais fácil de calcular é a moda, que é o valor mais frequente, certo? Que mais se repete. Então, só olhar para a maior quantidade que a gente tiver aqui, que no caso, 14 pessoas com 14 anos, tá? Então, a moda é 14. Vamos ver se a gente já consegue eliminar algum item aqui. A gente elimina o item A, o item B e o item D. Ficamos entre o item C e o item E. Então, vamos calcular a mediana. Como que a gente calcula a mediana? A mediana é o valor do meio, tá? O valor central entre os termos. Só que é diferente calcular a mediana de um valor par para um valor ímpar. Então, como é que calcula a mediana de uma quantidade par de termos? A quantidade de termos que a gente tem é 50, porque 50 é a frequência acumulada de todas as idades que a gente tem aqui, tá? Do 13 ao 19. Então, a gente vai pegar a quantidade de termos, dividir por 2, e isso vai dar 50 por 2, 25. Só que não é 25 o valor, tá? É o 25º termo. Só que, para calcular a mediana de uma quantidade par, a gente vai ter que fazer a média entre dois termos, tá? Entre o 25, que é o resultado da divisão da quantidade de termos por 2, e o seu sucessor, tá? Isso daqui vai ser uma média aritmética entre os dois termos centrais. Então, o que é que a gente vai ter que fazer agora? Para saber quem é o 25º e o 26º termo, a gente vai ter que, primeiramente, botar a quantidade de termos que a gente tem numa ordem, seja ela crescente ou decrescente. Na tabela aqui já está na ordem crescente, tá? Então, a gente só vai ter que ir contando até achar o 25º e o 26º termo. Bom, começamos aqui com 13 anos, tá? 5 pessoas. Passa para a galera com 14. Até aqui eu contei 19 pessoas, tá? Até a última pessoa com 14 foram 19 pessoas. Quando chegar aqui na última pessoa com 15 anos, ela vai ser a 25ª, tá? Então, o 25º termo vai ser 15. Por quê? Porque até aqui eu tenho 19, e quando eu somar com essas 6 pessoas que tem 15, a sexta pessoa com 15 vai ser a 25ª na minha contagem até agora. Então, a 26ª vai ser a primeira pessoa com 16 anos, beleza? Então, o 25º termo é 15 e o 26º é 16. Então, fazendo a média aritmética entre 15 e 16, a média vai ser 15,5, beleza? Então, a mediana é 15,5 e a moda é 14. Então, a resposta, letra E.